Hello, Samela. Hello, How are you? I am fine. And you? I am good too. Very nice. Where are you from? I from Curitiba. Okay, and you are in Curitiba right now? Yes, Okay. Is it cold there? yes. Really? Uh, I am from Belo Horizonte, and here it's very warm. Wow. Yes, I mean, not today, but the last weeks and months were very warm. Não sei como fala que inveja. Que inveja seria I envy you. I Eu, am you. eu invejo você. I envy you. Que inveja. Legal você falar isso, porque no inglês para português tem momentos que a gente vai ter a construção perfeita, exatamente uma igual a outra. A gente só troca as palavras. Né? Só bota as palavras em inglês e português e funciona do mesmo jeito. Tem hora que a gente tem que alterar alguma coisa. Normalmente possessão, a gente inverte, né? Uma coisa sua, fala né, Bruno's car, carro do Bruno, né? Então muda um pouquinho. E tem hora que não consegue falar igual de jeito nenhum. Que a gente tem que buscar um caminho alternativo para falar a mesma coisa, porque um idioma não permite. Você sabe que exatamente essas vezes que me confunde, porque tipo, a colocação é diferente, né? Exato. Tem momentos que sim, tem momentos que não, né? Por exemplo, what's your name? A gente fala quase que igual, não precisa mudar muita coisa. What's your name? Em português vai ser qual seu nome. Então, não inverte, né? Qual o seu nome? Ó, qual fui com W. Agora, uma curiosidade. Você conhece a palavrinha witch? Opa, Which. isso. Ih, tô escrevendo errado. Calma aí. Tô não, tava certo. Você conhece a palavrinha witch? Que é bruxa? Não. Quase. Mas parece mesmo. Bruxa a gente escreve assim, ó. Witch com T. Ah, entendi. Então, witch com T. Witch é bruxa. Which? Witch é bruxa. Which? Which, que fala igualzinho, só escreve diferente, é qual. Então a diferença de what para which é o que, o qual, what é o que, né? Quando a gente pergunta assim, what é o que. É o quê? É, E o se alguém estiver olhando para você assim com a cara feia, você vai falar what? Né? Tipo assim, o que é? What? E o which é qual. Então, na verdade, quando a gente fala what's your name, a gente não está falando qual é o seu nome, a gente está falando o que é o seu nome. que é o seu nome? Engraçado, né? No português a gente fala qual, porque a gente já tem um pré-estabelecido uma lista de nomes. Então a gente está perguntando qual, que o qual vem nesse sentido, né? Quando a gente já tem estabelecido uma pré-opções, e aí qual é dessas opções, qual é a sua, né? Qual é o seu nome. No inglês você não pergunta qual, você pergunta o que é o seu nome. Só uma curiosidadezinha aí. E isso é legal da língua, não só da língua inglesa, né? Quando a gente está aprendendo um idioma novo, a gente acaba, lógico, né? Quando a gente vai evoluindo, a gente não vai aprendendo simplesmente traduzir. Enquanto você vai traduzindo, você vai associando e vai entendendo o funcionamento, o mecanismo daquela língua. E Daquele... pensando, né? Desculpa, o seu São Picudo. E pensando, né? Você tem que pensar Com e certeza. Exatamente, porque né, quem tenta ou acha que vai aprender o inglês só traduzindo, fica engessado, vai falar aquele inglês travado, engessado, que não flui. Quando a gente consegue entender como que o idioma funciona, aí a gente vai pensando, vai entendendo, vai raciocinando em cima do idioma. E isso é uma coisa legal, quando a gente já parte para raciocinar no idioma. Né? Chegou um gringo para conversar com você, ou a reunião de trabalho vai ser em inglês, ou na hora da aula, você para de pensar em português, você vai pensar tudo que você vai raciocinar e pensar, você já pensa em inglês. Você consegue fazer isso quando você vai falar inglês? Não?
Como é que é seu nível de inglês? O que que você é? Como é que você se descreve? Eu acho péssimo. Desculpa, tá? Eu tô saindo da gripe, eu tô tossindo bastante. Imagina. Bom, péssimo não é, porque eu comecei fazendo as 3, 4 perguntas aí pra você entendeu numa boa. Então, péssimo não é. Mas você, Eu acho que eu consigo entender mais coisas, tipo, do que eu mesmo me comunicar, entendeu? você consegue entender mais do que falar? Uhum. Perfeito. Esse é o caminho natural e você precisa entender e escutar para você conseguir falar. Porque o que eu costumo dizer? A gente, quando a gente aprende a falar inglês, a gente vai desenvolvendo, você simplesmente vai ser um papagaio repetidor. Você não vai inventar um inglês do nada, você não vai Sim. criar, né? Você não vai desenvolver o idioma do nada e falar igualzinho todo mundo já fala. Né? Primeiro que isso é impossível. Se você fosse inventar o inglês de novo, você não vai inventar igual ele já existe. E segundo que é perda de tempo, né? Ou seja, a gente escuta, a gente aprende a escutar, aprende palavrinha por palavrinha, depois a gente muda a brincadeira, muda a fase, né, do jogo, que você vai conseguir entender a pessoa falando, que você já conseguiu entender, mesmo que seja, desculpa, frases já batidas, frases Uhum. bem clássicas, what's your name, where are you from, né, how are you, isso já é uma mudança de nível, porque você não está escutando mais as palavras, você não está pensando nas palavrinhas, você já está pegando um pacote de informação, a frase completa. E é isso que a gente precisa fazer para conseguir ter uma conversação, para conseguir ter uma fluência. Porque se chega o gringo lá e fala, blá 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 blá, e você fica assim, o blá blá primeiro foi isso, o segundo blá foi aquilo. Nossa, a terceira palavra eu estou na dúvida. Ele já acabou de falar a frase e você está lá na quarta, quinta palavra tentando produzir a palavra. Então a primeira dica que eu dou na conversação, você não tem que ficar traduzindo palavra por palavra. Você não tem que ouvir a palavra e falar, ah tá, ele falou what is your name. Não. Você vai esperar falar tudo, what's your name? Aí esse pacotinho, quando a pessoa para de falar, quando ela acaba a oração, a frase dela, tudo que ela falou para trás vai fazer sentido. Vai cair, as pecinhas vão cair no lugar igual aquela fila de dominó. Uhum. Né? Então na hora que a gente está ouvindo, relaxa, preocupa e fica atenta, concentrada só nos sons, para ver quais barulhinhos a pessoa está falando. Se está falando um S, se está falando um T, se pareceu com um D, era um T ou um D, você vai ficar na dúvida. Aquele som foi um F ou foi um TH, que tem um som parecido, né? Com F. Então você preocupa só em ouvir os barulhinhos, os detalhes. No final da frase, aquilo ali vai fazer sentido. Se não faz sentido ainda agora, daqui a pouquinho vai fazer. E aí a gente vai trabalhando com esses pacotes de informações completos, com as frases, porque é assim que a gente vai comunicar, igual a gente comunica em português. Né? Quando eu estou falando com você aqui, você está entendendo palavra por palavra, porque você já está super natural, mas você espera eu terminar a frase para ver se é o que eu estou falando, é isso que você está achando que eu estou falando mesmo, porque às vezes eu mudo a entonação ou mudo, né? Eu estou explicando uma coisa para falar outra conclusão. Então, no inglês, a gente tem que ter essa consciência de esperar a pessoa falar, não ficar desesperada tentando entender palavra por palavra. Alright? Alright. E aí, quando a gente consegue entender legal, ter uma escuta boa e entender, compreender o que a pessoa fala, você simplesmente vai reproduzir. Você vai repetir aquilo que você consegue entender. Né? E aí, na hora que você está repetindo, conforme você tem conhecimento, você consegue alterar aquilo que você vai repetir. Então, eu falo, my name is Bruno. Você vai repetir, só que você vai mudar para Sandra. My name is Sandra. Né? Se eu falar I am good, você pode falar I am fine. Dá na mesma. Você vai repetir alterando de acordo com o que você quiser. E isso é falar. Certo. Alright? Alright. Okay, so tell me a little bit about yourself, what you like to do, what you work with. I am accounting. Eu esqueço de falar, mas I have do escritório de contabilidade. I have an office. Isso, I have office. Que mais? What you like to do? I like to play beach tennis. I like to play beach tennis. Very nice. Okay. What else? You like beach? The beach? Eu não entendi. Não understand. Okay, no problem.
Sempre que eu vou falar alguma coisa e você não entender, você dá um sinal. Fala repeat, fala I don't understand. Que eu vou falando, puxando, né? Forçando a sua escuta. Aí, quando você não escuta, quando você não entende, aos limites para eu te conhecer, pra gente ir trabalhando. Se não tem aluno que não fala nada, eu falo. A pessoa fica lá. Aí no final, não entendi. Eu falei, uai, Mas aonde que você qual não... parte que você não entendeu? Qual parte? Desde o início, metade, só no final? Então, aí eu perguntei, you like the beach? Beach é a praia. Ó, sai um Yes, Y antes ali. Então, you like the I beach. love it. You love the beach? I love it. I know Curitiba and I went to Paranaguá. Yes. Very nice, very beautiful place. But Santa Catarina is beautiful to read. Oh, yes. And you go to Santa Catarina when you want to go to the beach? Yes. Okay. I have a house in beach Santa Catarina. Perfect. So cool. What? Where? Where in Santa Catarina? Governador Celso Ramos. I have heard this name, but I don't know where it is. It's close to Curitiba? It's close to Paraná? Sim. São 300 quilômetros aqui. Yeah, not so close. 2 hours. 2 hours only? Mais ou menos. Tipo, 2, 3, depende do trânsito, assim, Okay. sabe? Yes, okay. You switched to Portuguese. You switched to Portuguese. Eu não entendi. Switch to Portuguese. Switch de trocar. Switch. Você trocou para português. You switch to Portuguese. Então o switch, ele é tipo change, mas change é mudar. E aí a gente está aberto a qualquer mudança, né? I have to change. I'm not happy with myself. I have to change. Então eu preciso mudar. Eu não tenho uma opção definida para a qual eu vou mudar. Quando a gente usa switch, é mais ou menos igual o which. Ó, menina. Apesar, é legal da aula, porque eu vira e mexe eu vou explicar alguma coisa, eu acho uns... Apesar de não escrever igual o which, que é o qual, né, que o which de qual é esse aqui. E o switched... Desculpa, eu tô tossindo muito. Não gosto de tossir. Não consigo. O switched que eu tô escrevendo é com esse T mesmo, que seria a grafia da bruxa, né? Witch. Se a gente tirar o S e o D no final, tem o witch. Mas não tem nada a ver com bruxa. Mas aí no caso, igual eu expliquei, o which é qual. A gente pergunta qual. Dentro de algumas opções pré-estabelecidas, o switched vai ser uma mudança dentro de algumas opções pré-estabelecidas também. Então, you switched to Portuguese, porque a gente está trabalhando só com as opções de inglês e português. Então, eu posso usar o switch. Tá? Uma outra momento, uma outra situação que a gente usa o switch, é que switch está no passado. A gente pode usar o switch no presente também. Switch. A gente usa o switch para falar de ligar, acender ou apagar a lâmpada. Então, em português, a gente usa os dois termos diferentes. Acender a lâmpada. Acende a lâmpada aí pra mim, acende a luz. Ou apaga, né? Você saiu do quarto e não apagou, apaga lá. Então, em inglês, você vai ter o switch on or switch off. You have to switch on the light. Oh, switch off the lights, please. I'll have to switch off the lights. Então, switch on e o switch off. Que é mudar para on, mudar para ligado ou mudar para desligado. Entendi. So, try to tell me again how far is your beach house from Curitiba? Onde eu faço beach tênis? Não, try to tell me again. Tente me falar de novo. Ah, How far, quão longe. Então, quando a gente quer perguntar distância, a gente fala how far, quão longe. how far? How é como, né? Na verdade, nessa hora ele entra como quão. Mas como longe, ou quão longe, qual a distância. How far is your beach house, sua casa de praia, from Curitiba? Porque dessa hora você já começou a falar português. 2 hours. 2 hours. Exactly. Tenta elaborar mais a frase, falar uma frase mais completa. E só dar a informação.
I have a house em Santa Catarina, Perfect. que fica, não sei. Você pode falar que é. That is. That is 3 hours de Curitiba. Curitiba de. 3 horas dirigindo, né? Yes. Aí você pode falar 3 hours 3 driving hours driving Perfect. to Curitiba. from Curitiba. From Curitiba. Isso. Que aí sempre que a gente vai falar o de, nesse sentido de origem, From. a gente usa o from. E para onde está, ou o objetivo da coisa é to. Não só de deslocamento. Então, nesse caso, from Curitiba to your beach house, 3 hours driving. Mas a gente pode falar também de horas do dia. Então, I work from 8 to 6. Eu trabalho de 8 até as 6, né? From 8 to 6. Então, sempre que você quiser falar de para, from, presente, from me to you também. Né? Então, pode ser mapa, pode ser espaço, pode ser tempo, pode ser destino das coisas também. Alright? I work 24 hours per day. Como é que é? Desculpa. I work 24 hours per day. You work 24 hours per day? Oh, good God, no. This is not healthy. Understand? Yeah. Ok, perfect. Então, beleza. Vou entrar numa outra sugestãozinha aqui, né? Dicas de pronúncia, que é o seguinte. Pra gente falar inglês, 2 coisas bem básicas, legal da gente lembrar. Uma delas é a gente finge que a gente é bem do interiorzão mesmo. Paraná tem um interior forte. Aqui em Minas também tem um interior forte. Eu costumo falar interior paulista para ficar mais neutro, para não falar mal de ninguém. Mas a gente lembra assim daquele caipirão mesmo que mora na roça, agricultor, usa as botas velhas já e tal, e fala porta. Então aquele sotaque carregado de caipira a gente vai usar para falar inglês, tá? Você vai pensar que todo americano é caipira. Todo americano mora na roça. Porque todo R nas palavras em inglês você vai falar er. Então, por exemplo, driving, você vai falar com a língua bem puxada lá para trás. Work também, mesma coisa. Você faz o work, parece que tem alguma coisa na sua boca e você vai falar com essa coisa na boca mesmo, work, tá? Então a primeira dica é caipira, falar porta para todas as palavras que tem R, e mesmo as que não tem R a gente mantém essa fisionomia da boca, digamos assim, né? Essa estrutura da boca de falar com a língua bem enrolada. Na dúvida, enrola a língua para falar a pronúncia mais próxima da correta. E a outra dica que muda muito, e isso é legal porque dá confiança pra gente, porque enquanto a gente fala o inglês e a gente percebe que a gente não está falando com a pronúncia legal, a gente não está falando igual os outros, a gente fica um pouco inseguro, fica, né, com aquele pé atrás, putz, eu estou aprendendo, estou desenvolvendo, mas não está saindo legal. Isso muda muito, que é o seguinte: português a gente trabalha com oxítono, paroxítono, proparoxítono. Sempre as 3 últimas sílabas são fortes, tá? Então eu pego, para dar esse exemplo, para explicar essa diferença, eu pego a palavra interessante, porque esse exemplo é interessante. Então a gente fala interessante, né? Você vai falar a palavra toda esperando a hora de você dar o punch, dar Entonação. a entonação, perfeito. Então interessante, você vai carregando ela e dá a força lá no final, interessante. Todas as palavras em português vão ser essa. No máximo a gente tem o proparoxítono, que vai ser a terceira penúltima sílaba, né? A antepenúltima sílaba lá. Mas sempre a gente carrega o final das palavras. O inglês é exatamente o contrário. Você vai, no máximo, falar a terceira sílaba forte. Normalmente é a segunda, na maioria dos casos a primeira. Tá? Então isso faz uma diferença enorme na hora que a gente está falando, e isso cria na gente uma autoconfiança muito boa, muito legal. Que você percebe que você está falando bem. Mesmo o iniciante que está começando a falar poucas palavras, já cria e já começa falando certo, né? A gente tem uma cultura no Brasil, não estou falando mal de ninguém, nem de outras escolas, Não pode falar. mas não é porque, se for falar mal, eu falar mal para todo mundo. Aí é arrogância minha, não é só eu que estou certo, todo mundo está errado, não é. É porque quando a gente está aprendendo, a gente foca mais na parte técnica das coisas, né? Então vai aprender vocabulário, vai aprender a fazer a construção correta da frase,
conjugação, a ordem das palavras, o possessivo do inglês muda. Então, a parte mais técnica realmente é importante também, né? E a pronúncia acaba ficando para depois. Só que aí a pessoa estuda 1 ano, 2 anos, 3 anos, pensando só na parte técnica, sem focar na pronúncia, aí você chega num nível bom, o cara fala bem inglês, tem um conhecimento bom pra caramba, fala fluente, entende tudo que o cara fala, que as outras pessoas falam, mas a pronúncia dele é aquela pronúncia portuguesada, brasileirada, de forçar o final da palavra. Work, que foi o que você falou pra mim. I work, né? Os alunos também forçam muito like. E aí, lembrando dessa dica agora, a gente vai forçar o início da palavra. Então, o interessante, que eu peguei de exemplo, você vai falar em inglês interesting. Você força o início, você vem com gás total para falar o início da palavra, interesting. E o final da palavra você fala só no embalo. Tá? Como se fosse você subiu a ladeira, encheu o motor de primeira e depois da ladeira descido. Então você não vai acelerar, você vai botar a banguela e deixar. Como se fosse na bicicleta. Pedalou, 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 saiu da subida, começou a descida, você para de pedalar. Né? Ela vai pegar a velocidade dela, mas sem você botar força. Então, interessante, interesting. Interesting. Isso. Você força, dá o gás lá no início e deixa o final da palavra fluir sem acelerar o motor de novo. Deixa aí só no embalo. E eu costumo falar o seguinte: você fala com muita vontade, você reúne toda a sua energia, toda a sua vontade para falar a palavra no início. Falou o início da palavra, você não quer mais falar a palavra. Você vai falar só porque você é obrigada. Você é obrigado a falar o final da palavra, você tem que cumprir a tabela, você tem que seguir a regra, mas você vai falar com uma extrema má vontade, não é nem falta de vontade, é má vontade. Então, interesting. Você não vai focar no final da palavra, interesting. Eu tô falando aqui e não tô escrevendo pra você, né? Interesting. Então você vai forçar o final da palavra e o final, você vai forçar o início da palavra, interesting, e o final você vai falar bem sem vontade. Tanto é que você não fala o final das palavras, que sempre que a gente tem o ing, você não fala o g. Nenhum verbo você vai falar o g, em momento nenhum você vai falar o g. Né? Então nesse caso aqui, interesting. Você termina no n, porque você não fala o final da palavra mesmo, e o foco está lá no início. Em palavras grandes fica mais fácil da gente separar. Interesting, diferente de interessante. Interesting. Palavras curtas, talvez seja um pouquinho mais difícil de você associar, de você praticar, mas é onde você vai realmente ganhar e fazer a diferença. Então, caso do like, work. Yes. Mais like, menos que. Então, o que e o work, nesse caso, apesar do like ter um E no final, e o work não tem, você vai tratar o K do like igual você trata o K do work. Mudo. E você nem usa a corda vocal para falar esses Ks. Você vai usar like. Like. Isso, você vai dar uma travadinha na garganta. Work. Work. Perfeito. É isso. Foco no início da palavra e aí você já tá puto que você tem que falar o final e você vai falar pro final da palavra porque você é obrigado, mas você não tem vontade de falar. Então você vai falar work, like, tá? E isso vai valer para todas as palavras, tá? Uma regra básica, zona assim. Claro que tem uma exceção ou outra, a gente vai esbarrar nessas exceções ao longo das aulas aí, mas para lembrar de pronúncia, caipira e início da palavra. Dá o gás, vem com tudo. Queima largado mesmo, você vem com toda a energia para falar o início da palavra, fala o início da palavra com toda a vontade e pronto, acabou o gás. Não quero mais falar a palavra. Ok. E aí esse é um ponto-chave da gente conseguir entender como que os americanos ou os ingleses juntam as palavras. Então, para você ter essa fluência na escuta, para você conseguir entender uma frase longa, você vai associar isso que eu acabei de falar. Eles falam, assim como o português brasileiro, a gente emenda as palavras, né? Se o gringo chega aqui, ele passa mal porque a gente emenda o final das palavras. Só que o americano e o inglês, ele vai emendar mais ainda, porque a ênfase, o foco está no início da palavra. O final da palavra você quase não fala. Então você fala meio sutil para já emendar a próxima palavra. Então, basicamente, a língua inglesa a gente fala com meias palavras, né? I like to work. I like to work. Né? Você vai falar o to no meio ali, conector, meio sem vontade, mas as ênfases, né, se você tiver com o volume baixo do som, você só vai ouvir I like to work. I like to work. I like to work. Né? Então aí quando a gente pega essa
essa mecânica da língua inglesa fica mais fácil da gente entender. Alright? Alright. Okay, so you work 24 hours a day. Yes. Oh my God. You have your own accounting office. No. Eu estava se perguntando, né? Eu estava, não, eu falei you have Eu have. your Se eu tenho. own accounting office. Escrevendo assim fica mais fácil para você ler, para você entender. E o on, o que significa? On. A palavra on. On é de possuir. E aí nesse caso seria o seu próprio. Yes. Então, I have a car, eu tenho um carro. I have my own car, eu tenho um carro meu mesmo. Né? I have my office. You have your own accounting office? Yes. Okay, so you are a businesswoman. Yes. Okay. Not only an accounting, but a businesswoman. Yeah. And now I understand that you have to work 24 hours a day, 7 days a week. Yes. No, that's hard. And for how long you have your office? For how long? For how long? Quando a gente vai falar de tempo, a gente usa how long. Em traduzindo ao pé da letra, eu gosto de traduzir ao pé da letra justamente para dar essa... Isso, para a gente aprender como que as palavras funcionam no inglês, né? Não vai fazer um sentido perfeito no português. Às vezes eu até falo palavras, né, igual tipo abrido, para passar a ideia da palavra do inglês mesmo, como que a gente está usando aquela palavra no inglês. Porque isso, às vezes pode ser confuso quando a gente passa para o português, mas isso vai te dar a base para você entender o funcionamento da língua inglesa. Isso é fundamental para você falar um inglês fluente, não só traduzir as palavras, né? Então, how long, ao pé da letra, seria como longo. Como longo, no sentido de quanto tempo, ou seja, qual o período, qual a duração do período de tempo. Então, sempre que a gente vai falar de tempo, a gente vai usar o long. How long é por quanto tempo. How long é quanto tempo. For how long é o por. Você sabe a diferença do for e do to? Quanto que a gente usa um, quanto que a gente usa outro? Porque os dois são para, né? A gente traduz os dois para. Mas você sabe a diferença básica do for? O to vai ser um para mais objetivo e superficial. O to é um para objetivo e superficial. Sem muita profundidade, sem muito contexto. Boa, nunca tinha colocado assim não, mas ficou legal. Então, tipo assim, I am going to Rio. Eu tô indo para o Rio. I am going to my beach house. Eu tô indo para lá. Você não tá fazendo nada pela casa, você não tá indo... Né? É o objetivo. Né? I will give this to you. Eu vou dar isso para você. Então é o objetivo daquele objeto é chegar em você, né? Eu vou dar para você, eu estou indo para algum lugar. O for, ele vai ser um para, só que ele é um pelo ou por, né? Então se eu falar assim, se eu fizer alguma coisa para você, você pedir assim, pô Bruno, faz isso para mim, você vai falar, hey, can you do this for me? Igual quando eu vou pedir assim, for me. Eu falei junto, aí eu cortei seu áudio, desculpa. Igual o quê? Quando eu vou pedir alguma coisa, tipo, num restaurante, eu falo, for me, yes. For him. For him, exatamente. Então, for é o para, mas no sentido pelo por. Né? Então, se eu fizer alguma coisa por você, I will do this for you. Né? Porque eu estou fazendo por você. Tem um sentido mais... Tem um contexto. Eu gostei. Vou usar contexto agora, nas próximas vezes que eu for explicar isso. Então, for how long, por quanto tempo? For how long you have your office? Travou. Por quanto tempo? Numa boa. Pode travar à vontade. Aqui é o local de travar mesmo. Ai, meu Deus, não, book. Normal.
Aqui é o local de trabalho, a gente desbloquear as travas, sem problema, sem problema não. In office, não sei, por seria certo usar o for? Fala pra mim em português, aí a gente tenta traduzir, No levar a palavra. escritório eu fico tipo 8 horas por dia, mas em casa, pelo telefone, hoje, né, é terrível, Tá. trabalho. Você entendeu que eu perguntei por quanto tempo você trabalha? É, Tá, beleza. A gente vai voltar nisso. Mas eu perguntei assim, ó. For how long you have your office? You have your office. Você me falou que o escritório é seu. Você é a dona do escritório, não é isso? 10 years. 10 years. Mas não me dá só a informação, não. Fala uma frase bonitona, cheia de I palavras. had my office for 10 years. Pô, normalmente o aluno que fala só informação, eu peço pra falar a frase, fala tudo errado. Porque ele fala só informação porque ele não sabe falar a frase toda, né? Aí você vai e fala perfeito a frase. Maravilha, muito bom, melhor. Né? Eu tomo menos trabalho, assim. I have my office for 10 years. Então, beleza, agora eu vou te perguntar o que você me respondeu. Então, for how long you work during the day? Então, for how long, por quanto tempo, you work during the day. Você trabalha durante o dia. For how long you work during the day? I work Not worky, work. Yes. For 80 hours per day. I work for 80 hours a day. Okay, 80 hours a day. But at home you keep working. Não paro, meu Deus. I like. Yeah, you like. And for how long you are an accountant? 20 years. I am accounting for 20 years. Okay, pretty long time. Yeah. Very good. My father is accounting. Okay. Aqui, ó. Então, contador, a profissão de você é uma contadora é accountant. 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 Então, a mesma coisa. Account, esse aí até a pronúncia foi para a segunda sílaba. Accountant. E aí o final da palavra você fala sem vontade. E o Tzinho final lá, você nem usa corda vocal. Accountant. Accountant. Isso, perfeito. E accounting é a contabilidade. Tá? Então, você vê que a gente está usando o ing sem ser o verbo em si. A gente não tá conjugando esse verbo, né? Porque a gente coloca o ing quando a gente fala o nosso gerúndio, né? Então, por exemplo, work é trabalho ou trabalhar. Working, trabalhando. Perfeito. Quando a gente vai falar de uma atividade, normalmente a gente usa o recurso do ing justamente para dar essa ideia de gerúndio, de fazendo, né? Então, a contabilidade é algo que você vai estar fazendo. Então, vai estar fazendo. No gerúndio, a gente pega meio que esse conceito e usa como accounting. Né? You work with accounting. Você trabalha com contabilidade. Você não usou gerúndio aqui. Mas a ideia é que você trabalha fazendo contabilidade. Né? Just like if I wanted to say that I like running, né? Eu gosto de correr em português. Mas em inglês você vai falar I like running. I like to play beach tennis. Ok. I like playing beach tennis. Poderia ser também. Eu gosto de jogar. I like to play. Mas o gerúndio vai ser mais utilizado quando você está fazendo, né? Quando você está executando. Por exemplo, se você falar que eu estou trabalhando, eu falei I am working. Perfeito, Sam. Você falou que você é péssimo, horrível no inglês. Pô, se todo aluno horrível fosse igual a você, nem era bom, né? Porque senão eu tinha menos trabalho. Isso mesmo. Então você sabe usar a conjugação continuous. Se eu falar dos nomes de continuação, é tranquilo pra você? Sim, Então, beleza. É exatamente. O ing, ele está associado ao continuous, que é o gerúndio. E quando a gente fala o gerúndio, a gente fala os verbos ser ou estar antes. Eu estou trabalhando. Né? No passado. Eu estava trabalhando, em português. Então, passado, presente e futuro português. Eu estava trabalhando, eu estou trabalhando, eu estarei trabalhando. Tá?
Para falar estar, o verbo ser ou estar é o verbo to be, né? No inglês a gente só tem o to be para falar ser ou estar. Aí ele é uma pegadinha. Antes de eu entrar no continuous para a gente trabalhar working, passado, presente e futuro, eu preciso trabalhar o verbo to be, passado, presente e futuro, porque a gente vai usar ele igual eu estava, eu estou, eu estarei. E o verbo to be, ele é o mais chatinho da língua inglesa. Ele é o que pensou, ele deu um rolê lá na Europa, sei lá. Ele pensou errado. E falou assim, eu vou dar uma de origem latina. Português, francês, espanhol é origem latina. Inglês e alemão é origem germânica. Por isso que tem uma diferença muito grande. E eu particularmente adoro inglês, cara. Eu acho o idioma muito fácil, muito dinâmico, muito objetivo. Eu costumo brincar que é uma linguagem dumb. O dumb a gente pode traduzir como burro, mas pode traduzir meio como... Não seria o ignorante, mas mais visão fechada. E eu gosto disso do inglês porque ele é objetivo. E ele não tem tanta preocupação do português de ser bonito. A língua portuguesa ela tem a preocupação da gente falar bonito. Tanto é que quando a gente pega uma frase que a gente repete muitos termos, está errado. Você precisa substituir um termo, você precisa mudar a estrutura da frase para não ser repetitivo. Você não vai escrever um texto formal repetitivo. Fica feio, fica errado, você mostra que você não sabe falar. No inglês, ele tá, desculpa o termo, mas tá cagando. Pra se tá repetitivo ou não. Ele tem a regra dele. Desculpa. Ele é objetivo, ele quer passar a informação que você precisa. Exato, ele tá focado em passar a mensagem. Ficou feio de falar? Dane-se, eu vou falar a mensagem. Eu quero passar a mensagem, vai ficar repetitivo, eu vou precisar botar sujeito nas frases. Isso é uma regra legal também. Quando a gente fala assim, falaram que vai chover. Em inglês, você não deixa muito solto, assim. Você fala, they said it will rain. Eles falaram. Você não fala o verbo sem o sujeito. Por isso que a gente usa muito it nas frases. Porque quando tem uma coisa sem sujeito, você usa o it para ser o sujeito da coisa. Tipo assim, tá frio hoje. Tá frio hoje. O que tá frio? O dia. Então, it is cold today. Você não fala it's cold today. Não, você não fala is cold today. Você vai falar it is cold today. Que aí junta e fala it's, né? Mas voltando. Então, pra gente falar gerúndio, pra gente falar continuous, né? Gerúndio é uma coisa, continuous é outra. A gente usa o to be. E a gente tem uma regrinha. Aí essa regrinha geral de conjugação de verbo vai valer para todos os verbos, tá? A gente vai ter passado, presente e futuro. Pra gente falar futuro, é muito simples. A gente conjuga o verbo no futuro e a gente vai falar igual para todos os sujeitos. A gente não vai ter aquela salada de fruta do português, né? Eu trabalharei, você trabalhará. Ele trabalhará, eles trabalharão, nós trabalharemos. Nós trabalharemos. Não. Você varia o verbo no mesmo tempo. Aí você muda o tempo, você varia o verbo de novo 6 vezes. Para começar, a gente não tem 6 sujeitos no inglês, a gente só tem 5. Porque o you vale para você e você sabia? Então o you ele dubla, né? Ele double, né? Ele faz um agente duplo ali. Então já começa bom, que a gente não tem que preocupar com 6 sujeitos, a gente só tem que preocupar com 5. E aí no futuro, a gente vai conjugar o verbo para o futuro e a gente só conjuga ele uma vez, diferente do português que a gente vai conjugar 6 vezes, uma vez para cada sujeito. Às vezes repete, mas a gente tem que preocupar com 6 sujeitos. No inglês você não vai preocupar tanto com sujeitos, você até preocupa um pouquinho só no presente. Futuro e passado você não preocupa, tá? Então eu quero falar algo no futuro, você vai conjugar o verbo no futuro. Como é que você conjuga o verbo no futuro? É o jeito mais fácil do mundo. Você vai pegar o will mais o verbo, tá? Então, Will be? Caralho, isso é boa, hein? Desculpa os palavrões, eu sou meio boca suja. Mas gostei, cara, a contadora tem que ter uns raciocínios rápidos, né, velho? Tem que fazer as contas rápido. Então, nossa, você já tá nos top 10 das minhas alunas favoritas aí, já tô gostando. Nem 40 minutos de aula. Nem 40 minutos de aula eu já tô gostando já. Então é will be. Qual que é o verbo? É be. Então é will be. Futuro do be é will be. Se for futuro do work, como é que vai ser? Will be work. Não, a gente tá falando futuro do be, vai ser o will be. Futuro do work, você vai só substituir o be pelo work. Will work. Will work. Futuro do play, will play. Futuro de sleep, will sleep. É isso. Aí a gente só conjuga uma vez. No máximo uma vez. Eu conjuguei já pro futuro, o be, o will be? Já. Já dei o checklist lá. Na verdade, o will ele vem para fazer a parte
digamos, do resto, porque o verbo vai continuar o mesmo. Daí eu vou usar o will só para a mesma palavra que eu quero Exato. fazer no futuro. Na grafia, você vai usar o verbo do presente e só colocar o will antes dele, tá? Só isso, para todos os verbos, todos. Inclusive o be. O be é o mais chato e mesmo assim ele obedece à regra do futuro de aceitar o will antes dele e ele na forma padrão dele. Tá? Então, para todos os verbos, você vai falar will sleep, will work, will party. Party é festa, mas você pode falar que eu vou festejar. Então, eu vou festejar. Will sleep, will party, will travel, will go. Todas as conjugações futuras de verbo vai ser o verbo no presente, ou o verbo no padrão, presente padrão, com o will antes. Aí fica pegadinha porque se eu falar presente do be, não é be, né? Ele tem várias versões no presente. Então por isso que eu falo padrão. Então o verbo na sua forma padrão com o will antes. Então na grafia é só colocar o will e o verbo. Tá? Então, Porque o be já é o presente, né? Como é que é? Porque o be já é o presente. Pois é, não é, porque quando a gente vai falar no presente, a gente vai falar I am, you are, and he is. Você tem 3 variações para o presente. E no passado você vai ter 2 variações, que é o was e o were. É por isso que ele é chatinho. Ele varia 3 vezes no presente, varia 2 vezes no passado, mas mesmo ele sendo chato, no futuro ele só tem a variação básica de todos os verbos. Então por isso que no be eu não posso falar que é o presente, porque o presente dele varia. Mas para todos os outros verbos, é presente. Você pega a versão presente do verbo e coloca o will antes. E aí isso vai ser sempre. Tá? Então eu conjuguei o will be para o futuro, já conjuguei. Eu não vou conjugar mais. Então eu vou falar para todos os sujeitos. I will be, you will be, they will be, we will be. E o quinto sujeito aqui, apesar de ser um sujeito só, que é a terceira pessoa do singular, que no português a gente só fala ele, a gente vai falar as 3 variações dele, que é ele, ela e isso. He, she, it. Que é a regrinha básica lá que a gente lembra do he, she, it. He, she, it tem uma conjugação diferente no presente. No futuro não tem, nem no passado, só no presente. Então a gente está no futuro, já conjuguei uma vez, vai valer igual para todo mundo. I will be, they will be, we will be, we will be, they will be, you will be, he will be, she will be, it will be. Tá? E aí a gente usa o be para falar o gerúndio ou o continuous do verbo. Então, se eu já conjuguei o to be, que eu falei eu estarei trabalhando, quando eu falo no presente, eu falo eu estou trabalhando. No passado eu falo eu estive trabalhando, eu estava trabalhando, o trabalhando repetiu. Percebeu? Passado, presente e futuro. E o working vai repetir também. Ele vai repetir passado, presente e futuro. A gente só vai definir se estou no passado, se estou no presente ou se estou no futuro, conjugando o verbo to be. Eu estou falando no futuro agora, que é o mais fácil, é o will be. Então, para qualquer sujeito, que eu acabei de falar aqui, I, you, they, we, he, she, it, vai ser o will be, e depois dele vem o working, porque eu já conjuguei o verbo to be, a minha preocupação com o tempo é só com o verbo to be. O verbo, que é o nosso verbo auxiliar, nesse caso o to be está como auxiliar. E o nosso verbo principal, que eu quero falar de trabalhando, ele vai ficar no ing, para sempre. Futuro, passado e presente. Então, se eu falar I will be working. Se a gente mudar para qualquer sujeito, a gente vai manter a estrutura will be working. You will be working. Eu já falei, né? You will be working. They will be working. We will be working. He will be working. She will be working. It will be working. Todo mundo vai estar trabalhando, né? Aí lembrando, will be é fácil de ensinar e do aluno absorver. Vai estar trabalhando. Eu vou estar trabalhando, você vai estar trabalhando, ele vai estar trabalhando. Vai estar. O vai entra nessa ideia do futuro. Vai estar. Mas o will, na verdade, ele não é o vai estar. Ele é a conjugação futuro do verbo. Então a forma correta da gente trabalhar o will be, da gente traduzir o will be, é estará. Então eu estarei trabalhando, você estará trabalhando, eles estarão trabalhando, nós estaremos trabalhando. He, she, it, ele estará, ela estará, isso estará trabalhando. Tá? Então, will é conjugação futuro do verbo. Então, você vai pegar o verbo que estava no presente e vai jogar ele para o futuro. Mas é fácil da gente associar o vai estar, que fica mais didático. Mas está errado. Tá? Então, beleza. Então, no futuro é o will be working, para qualquer sujeito.
Vamos pular o presente, que ele varia mais, e vamos voltar para o passado, que ele varia menos. Se eu quiser falar no passado, eu vou falar eu estava trabalhando, você estava trabalhando, eu só vou botar a conjugação passada do to be. Isso, então eu vou manter o working lá no final da frase com ing, como se fosse o playing, como se fosse sleeping, qualquer verbo ele vai manter o ing. Eu só vou conjugar o to be. Como é que eu conjugo o to be no passado? Então ele vai ter só duas variações, para singular, uma pessoa só, ou para plural, tá? Singular é was, que é o passado de is, né? O presente é is. E o plural é were, que é o passado de are. Então, agora a gente está trabalhando só com were, com was e were. O was é singular. Aí eu vou juntar esse grupinho aqui agora, que é o I, que é uma pessoa só, com he, she, it. São pessoas singulares, né? Então, I was, he was, she was, it was. Se eu já conjuguei I was no passado, depois vem o verbo que a gente quer no continuous. I was working. Tá? Isso, vamos manter no singular. Então, para o he, she, it, mesma coisa. He was working. A gente vai alterar os sujeitos, mas a estrutura da frase não vai alterar. She was working. Ela estava trabalhando. Ou ela... estava trabalhando. E it was working. Então, a máquina estava trabalhando. Estava funcionando nesse caso, né? A gente usa o working para trabalhar, mas para funcionar também. As coisas é quando não são funcionando. Isso, it was working. Tá? Se eu for falar pro plural, aí o to be ele varia, diferentemente dos outros verbos, tá? O to be varia, pro plural vai ser o were. Então, para qualquer dos sujeitos plural, e aí para conjugação de verbo, a gente sempre considera que o you é plural, tá? Para conjugar verbo, a gente nunca considera que o you é singular. Então, you vai ser sempre plural. Então, o you está no grupinho dos plurais. Então, é you, they e we. You were working. They were working. E we were working. Tá? Então, a gente só... O to be ele é mais chatinho. Ele vai ter a variação do was e do were. O was para singular, o were para o plural. Conjugou o verbo no passado? Beleza. Você vai conjugar de acordo com a pessoa que você quer falar, com o sujeito que você quer falar. Eu estou na conjugação continuous. O continuous é o quê? O sujeito, mais o to be, mais o ing no verbo principal. Né? Então, I was working. No futuro, I will be working. Né? Se eu vou falar de você, you were working no passado, you will be working no futuro. Beleza? Mesma coisa para o presente, só que o presente a gente vai ter 3 variações, porque ele tem o I am, que é exclusivo do I. Fora isso, o he, she, it vai ser it, que são os singulares, vai ser is, né? He, she, it é is. E o you, they, we, que plural vai ser are. Tá? Então, no presente a gente tem o am, o is e o are. Tá? Então, se eu for falar para I am. Já conjuguei o verbo to be para o presente. Beleza, eu estou usando a conjugação continuous, que eu vou usar o verbo principal no ing. É só colocar o verbo que eu quero agora com ing. Working. I am working, que foi a primeira que você falou, né? I am working, aí ele é exclusivo, que tem o am. Se for plural é o are, se for singular é o is. Então, they are working. We are working. You are working. Se a gente voltar para o he, she, it, he is working, she is working, it is working. Tá? Ok. Beleza? Então, continuous vai ser isso. Vai ser o sujeito que eu quero. Aí eu vou conjugar o verbo to be de acordo com o tempo e de acordo com o sujeito, porque ele é chatinho e ele varia com o sujeito. Os outros verbos não variam com o sujeito. Eles variam só com o tempo. Mas a gente está falando do to be, então eu vou ter que pegar o to be. Qual o tempo que eu quero? Futuro, will be, matou. Passado, was ou were, singular ou plural. Presente, am para y, que é o, né, a gente nunca esquece. Is ou are, que também a gente repete tanto que fica fácil. Falei o to be de acordo com o sujeito, com o tempo que eu quero. O verbo lá na frente vai ser working, playing, sleeping. Vai ser ele com ing e ele não altera. Tá bom? Aí, diferentemente, isso aí foi o continuous. Quando a gente vai falar o simples, fica mais fácil ainda. A gente tem o work. O work está no presente. O work no passado... Cadê? Worked é passado.
escrevendo errado. E o will work no futuro. Tá? Então a gente tem conjugação presente, conjugação passado, conjugação futuro. Se eu quiser falar no passado, você lembra que futuro e passado a gente usa para os sujeitos do mesmo jeito, porque a gente, no máximo, a gente conjuga uma vez. Então eu quero falar, eu trabalhei, ou qualquer pessoa trabalhou no passado, eu quero falar passado, eu vou usar o worked obrigatoriamente. Eu já conjuguei para o passado, eu falo para todo mundo. I worked, you worked, they worked, we worked, he worked, she worked, it worked. Vai ser igual para todo mundo. Eu quero falar no futuro, então eu conjugo o verbo no futuro, will work, e eu vou usar ele igual para todo mundo. Eu conjugo no máximo uma vez. Já conjuguei para o futuro? Já. Então eu vou falar igual para todo mundo. I will work, they will work, you will work, we will work, he will work, she will work, it will work. Aí a gente só tem uma variação no presente. Por quê? A gente pega o presente, né? Work. Aí eu uso para os 4 principais. I work, you work, they work, we work. Como a nossa vida ficou muito fácil no presente, a gente não precisou conjugar no passado, conjugar o verbo, né? Passado eu precisei, worked. Futuro eu precisei, will, work. No presente eu não precisei, para os 4 principais. I, you, they, we. I work, you work, they work, we work. Eu não precisei. Aí o he, she, it, ele vem e fala assim, pô, vão conjugar um pouquinho, né? Nem que seja para o he, she, it, para a terceira pessoa do singular. Mas a conjugação é ridícula, é simples, é só botar um S no final do verbo. Só isso. Aí vira he works, she works, it works. Então, no presente, eu preciso conjugar no máximo uma vez para o he, she, it. Para o I, you, they, we, eu nem conjugo. Assim, né? Na verdade, ele já está conjugado, mas eu não preciso preocupar em conjugar. Mas, então, em todos os tempos, eu preciso conjugar pelo menos uma vez. No passado, eu conjugo de cara, e ele serve para todo mundo. No futuro eu conjugo de cara, antes de tudo, e ele serve para todo mundo. No presente eu não preciso conjugar, mas o he, she, it eu preciso. Que é só botar um Szinho. Não é plural, né? Mas um pluralzinho lá. Então, I work, he works. You work, she works. They work, it works. We work. Só isso. Aí você viu como é que facilitou? Então, a gente só precisa preocupar com a conjugação passada do verbo, porque o futuro é o will. O will e o presente do verbo. Né? O presente é o presente mesmo, no máximo você vai botar um S para o he, she, it. O futuro é o will, e no passado dá um pouquinho de trabalho, mas cada verbo vai ter uma variação só. O to be ele tem mais variações, e a gente precisa do to be para falar o continuous. Mas no passado simples, presente simples e futuro simples, que você não vai usar o continuous, você só conjuga ele no passado, serve para todo mundo. No presente ele serve para todo mundo e bota o S para o he, she, it. E no futuro é o will para todo mundo também. Alright. Okay? Okay. Alright. So we see each other on the next class. Okay. Nice to meet you. Nice to meet See you too. you tomorrow. See you next Thursday. We have class every week. Okay, let me check. No, not last week. Not next week. No, I think it's 15 days. So we see each other on the 29th. Okay? We have classes every 15 days. Okay. Okay, so I like it very much, our class. You are very smart and quick thinking. Thank you. Pensamento rápido. Quick thinking. Very nice. Thank you. Was a pleasure. Bye-bye. Bye-bye.